Olá, queridos e amados irmãos, a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Arlindo Pessoa, superintendente da Escola Bíblica e segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, Rio de Janeiro, presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Primeiro eu quero deixar aqui, te pedir, se inscreva em nosso canal, acione o sininho para que você possa receber em primeira mão os nossos vídeos e não esqueça de deixar aí o seu like, amém? Então nós vamos estudar hoje a lição de número 10 aqui da nossa série de estudo, que nós estamos estudando o livro de Jó, e hoje especificamente a lição de número 10, que tem o título A Última Defesa de Jó. Então esse assunto e outros inerentes a esse estaremos tratando agora na nossa Escola Bíblica Dominical. Especificamente estaremos estudando os 3 capítulos 29, 30 e 31 do livro de Jó. O nosso texto áureo aqui está em Jó 31, verso 4, que diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó 31, verso 4. Verdade prática diz assim: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Primeiro de tudo, eu quero já deixar aqui essa breve palavra para você. Como devemos, uma pergunta, até uma pergunta retórica, mas reflexiva, como nós olhamos ou como nós devemos olhar para o passado? Porque é preciso nós sabermos olhar para o passado, lembrar do passado, de forma que ele não venha nos fazer mal, mas lembrar do passado para que nós viemos ter uma impulsão para lançar o nosso pensamento e gratidão e preparação para o futuro. Isso é muito importante. A leitura bíblica em classe aqui são 5 versículos de cada capítulo. Jó, capítulo 29, versículo do 1 ao 5, e o 30, do 1 ao 5 também, e 31, do 1 ao 5. Vamos ler essa leitura para nós meditarmos aqui rapidamente. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. E quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. Esse versículo 5 é um versículo que dói, a gente até se emociona, a expressão de Jó aqui: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Meu Deus, isso é muito forte. Basta ter aí esses primeiros 5 versículos do capítulo 29, porque vamos estudar também o 30 e o 31. Lembrando que o resumo da nossa lição de hoje, lembrando que é capítulo 29, 30 e 31, Jó lança aqui uma visão do passado, traz também algo para o presente, e no finalzinho dessa lição, do tópico 3 também, ele alça uma visão para o futuro. É bem interessante, ele mexendo aqui com o passado, presente e futuro. Muito bem, nós temos aqui um objetivo a alcançar, é mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, acorda nostalgicamente do seu passado, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. O primeiro tópico, ele vai lembrar aqui da glória do seu passado, como ele foi, como que ele era, a sua força, a sua capacidade, o seu poderio de ajudar tantas pessoas, ele lembrando da bonança, lembrando de tudo aquilo que era bom que ele tinha passado. Perceba que Jó relembra seu passado de glória. Como você está relembrando o seu passado?
como nós estamos mexendo com os arquivos antigos de nossa memória do passado. Será que isso está nos fazendo bem? Isso está alimentando a nossa alma, está nos trazendo esperança? Ou está desmaiando a nossa alma, deixando a gente cada vez mais pior do que estamos? É interessante sabermos mexer com o passado. Prosperidade material e espiritual, né? Jó demonstra aqui essas duas partes muito importantes, a sua prosperidade, como foi um homem muito próspero na sua parte material e espiritual também. Ele galgou posição elevada, era um conselheiro, era um juiz, era um homem que buscava a justiça, era um homem que buscava a presença de Deus para a sua vida. Ele era alguém que tinha uma visão extraordinária das coisas de Deus, uma intimidade, a ponto do próprio Deus dar testemunha dele. Bem, aqui no subtópico 2 fala o reconhecimento social. Reconhecimento social. Como reconhecimento social? Ele era um socialista? Como que era a situação de Jó? Era um homem intimamente espiritual, com ligação com Deus, mas ele tinha o seu amor, pois assim como Jesus deu um grande exemplo para nós, mesmo sendo um ser espiritual, não podemos relaxar, não podemos deixar de cumprir com a justiça social, procurar ajudar quem precisa, procurar fazer justiça social. Isso é muito importante. Quando nós esquecemos essa parte social e nos tornamos uma pessoa simplesmente, ou terrivelmente, como diz, espiritual, o que vai acontecer? Vamos nos tornar religiosos e de pouco proveito. Deus quer um ser, Deus quer você, quer a mim, um ser humano livre, liberto, com a disposição e o entendimento que somos seres espirituais, devemos guardar nossa integridade com Deus, porém nunca esquecer daquele desvalido, daquele que está abandonado, largado, sempre fazer o possível para ajudar estas pessoas. Faz parte do nosso ministério nessa terra. Terceiro e último aqui, subtópico do primeiro tópico, diz uma ponderação impactante, ou importante, perdão. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra que era um modelo da justiça social. Ele fortalecia o fraco, ele julgava a causa do menos favorecido. Ele era um homem que deixava com que os seus escravos viessem até ele e colocasse lá em palavras os seus pedidos, o seu desejo, falasse para ele as suas aflições. Ele não ignorava nem mesmo o estrangeiro, o escravo estrangeiro. Ele fazia justiça. Então isso é justiça social. Mesmo nós sabendo nós que somos cristãos, temos uma responsabilidade de cuidarmos da área espiritual das pessoas, mas nunca esquecer que somos cidadãos desta terra e precisamos cumprir com a nossa justiça social. Você é uma pessoa que emprega pessoas, cuidado para não escravizar as pessoas com salário miseráveis, fazendo da pessoa um escravo, maltratando as pessoas. Se você exerce autoridade nesta sociedade, procure andar justo nesta sociedade, pois isso agrada a Deus. Então Jó lembra do tempo que ele tinha isso: poder, autoridade e prosperidade material, prosperidade espiritual, porque desta forma ele estava capacitado para ajudar muitas pessoas, e que de fato ele ajudou. Muitas pessoas eram alegres, se alegravam com ele, glorificavam o Deus Todo-Poderoso com ele, porque ele fazia essa justiça, cumpria com a justiça social. Era um homem reto, íntegro, e reto, e que se desviava certamente do mal. Disse assim Deus a respeito de Jó. Tópico 2. Jó lamenta seu estado presente. Você vê, ele fala do passado de glória, do passado de prosperidade, agora vai lamentar o seu presente.
O seu presente era algo totalmente diferente do seu passado. Ele agora estava vivendo uma situação caótica. Ele perdera todos os seus bens materiais e ainda era acusado de injusto pelos seus amigos. Ele estava se lamentando porque chegou num nível tão baixo, que até aqueles que nem sequer para ele, aos olhos do ser humano, não servia nem para trabalhar junto com os animais. Ele disse: até os filhos desses me desprezam. Ele estava vivendo uma vida em que pessoas viravam o rosto e não se agradava, nem sequer tinha interesse de olhar. Era desprezado até pelos mais desvalidos da época. Aqui diz: o desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Os jovens, aqueles que ele tanto ajudou, aqueles que ele fez justiça social a favor deles, esses agora desprezam, esses agora viram as costas para Jó, esses agora faz de Jó um nada, ou considera-o como um nada, como uma escória da sociedade. O abatimento físico e emocional. Nós já estamos estudando o capítulo 30 do livro de Jó. Bem, imagina só o emocional desse homem, o físico dele diante de toda a enfermidade, tudo aquilo que ele estava passando. Sabemos que o seu corpo, a sua saúde estava debilitada, mas, sobretudo, ele estava com certeza passando por problemas emocionais, porque as enxurradas de acusações, desprezo, uma chave reversora vira na vida de Jó, aquele homem de autoridade que exercia juízo sobre o povo daquela cidade no Oriente onde ele habitava. Todo esse povo agora ele despreza. Os menos favorecidos, aquele que um dia ele ajudou, viram as costas para Jó, desprezam a Jó, e Jó fica numa situação profundamente emocionado, profundamente machucado, o seu interior, o seu emocional, porque aqueles que deveriam dar força para Jó, aqueles que deveriam pelo menos ser grato pelo que Jó fez, esses viraram as costas, desprezavam a Jó. Uma coisa é uma pessoa não fazer nada por você, e outra coisa pior ainda é humilhar você quando você não tem nenhuma condição, quando você está na pior situação da vida. Virar as costas, passar direto, te desprezar é uma coisa, mas parar e humilhar já é demais. Jó estava passando por isso. Portanto, entendemos que Jó estava sofrendo um profundo ataque emocional, além das suas enfermidades, das suas chagas que eram terríveis na vida dele. O Salmo 42 fala aqui sobre essa questão do abatimento físico e emocional. Salmo 42, de autoria dos filhos de Corá, aonde eles dizem: porque as minhas lágrimas, elas têm servido de mantimento de dia e de noite. Porque constantemente, ele não disse assim, uma vez ou outra me dizem isso. Ele disse: porque constantemente me dizem, aonde está o teu Deus? Às vezes a nossa fé é atacada pelos incrédulos. Às vezes somos julgados porque estamos passando por uma situação adversa e as pessoas se levantam com palavras assim ou semelhante: por que você está passando assim? Por que você está passando por esta situação? Você não é filho de Deus? Cadê o teu Deus? Por que você está passando por isso? Mas na verdade, nós entendemos muito bem que provação significa
ajustamento, significa moldar ao molde de Deus. Então todas as vezes que nós estamos sendo provados, é com propósito de Deus para sermos aprovados, é para ser moldado, é para ser purilado, é para ser esmerado, lixado, para ficar de acordo com a vontade do Senhor Deus, o Senhor e Deus de nossas vidas. Esse é aqui o último discurso ou a última defesa de Jó. E ainda, Deus teria abandonado Jó? Será que Deus teria abandonado Jó? Essa é a expressão, ou essa é a expressão de quem olha de fora e não tem um entendimento de Deus. Cadê o teu Deus? Deus te abandonou? Os amigos de Jó atribuíam pecado, atribuiu falta de justiça, transgrediu a lei, tradição religiosa da época. Ora, Jó conhecia sua vida com Deus. Jó falou: meus olhos eu tenho colocado em disciplina, os meus olhos eu tenho adestrados para que não olhe para uma donzela com segundas intenções. Olhar para uma donzela com segundas intenções, hoje, amados, hoje são muitas coisas além dessas. Às vezes nós nos preocupamos com o pecado, simplesmente o pecado de adultério, o pecado de uma relação extraconjugal, uma fornicação, uma prostituição, mas existem vários outros pecados, enganar as pessoas, mentir e coisas desta natureza, onde o apóstolo Paulo fala todo esse montante de pecados que tira o céu de nossas vidas. Nós podemos perder o céu por causa da prática desses pecados. E Jó fala que adestrou os seus olhos para que não viesse olhar para uma donzela com segundas intenções de desejo. O apóstolo Paulo, ele falou uma palavra bem interessante que eu me recordo agora, não aonde está escrito exatamente, mas sei que foi de sua autoria. Ele disse que conduz o seu corpo em julgamento. Eu subjugo toda a impulsão do meu corpo para que quando eu pregar a palavra eu não seja desaprovado pelas minhas palavras. Que coisa maravilhosa, ensinamentos profundos, coisas que a gente vê hoje em dia, pessoas dando a mínima para isso. Quer pregar, se preocupa, a vontade de pregar é maior do que a responsabilidade. E na verdade nunca a nossa vontade de pregar pode ser maior do que a responsabilidade pelo que nós vamos pregar. Sabemos que estamos levando a palavra que pode produzir vida ou não, ou destruir vidas. E nós temos um fio, uma reta, nós temos um corte reto, uma fidelidade para pregar a palavra do Senhor Jesus. Alguém um dia me perguntou: pastor, por que o senhor estudou homilética? Foi para aprender as técnicas, a ciência, né? Toda essa técnica científica da pregação. Eu falei: exatamente, eu aprendi, estudei homilética para remover as palhas, para quebrar o amendoim, ficar com a amêndoa e jogar a casca fora. Tem muita gente que está jogando a amêndoa fora e ficando com a casca. Não entende o que é de fato e de verdade a pregação limpa, a água limpa que vem de Deus. Precisamos ter cuidado com isso. Jó, esse homem, ele tinha integridade com Deus. Terceiro e último tópico, ele joga agora uma visão para o futuro. O futuro em aberto de Jó. Jó em defesa de sua ética sexual. Olha assim as primeiras palavras narrativas do pastor José Gonçalves. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? O querer mostra a sua
Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético sexual. Tem pessoas que não se controlam, tem pessoas que não controlam os seus olhares, os seus sentimentos. Tudo provém do olhar e depois vem o desejo. Eva viu fruto, a mãe, lá no início, no Éden ainda, no jardim, lá no Éden, ela viu o fruto que Deus tinha falado que não era para comer, nem nele tocar, passe longe dele. Os seus olhos olharam, desejaram. E o desejo foi tão grande e alimentado que acabou caindo no pecado. Acabou caindo no erro, trazendo a consequência para toda a raça humana. Não foi diferente com Sansão, não teve a capacidade, sendo um nazireu de Deus, escolhido para viver para Deus, fazia a obra de Deus, foi um juiz. Os seus olhos olharam e ele não conseguiu subjugar os desejos que veio depois do olhar, e ele acabou destruindo, ou se autodestruindo, por causa da quebra do pacto do nazireado que ele tinha com Deus. Cuidado, meu irmão, aonde você fita os teus olhos, e fita os olhos, e deixe com que o teu coração venha as emoções. Ele pode te levar a um tropeço e muito grande. Jó estava dizendo que subjugou os seus olhares, ele mostrou que tinha ética sexual. Ele falou: nunca olhei com interesse para uma donzela. Ele estava caçando, ele estava procurando aonde eu errei. De tanto ouvir os seus amigos falar que ele pecou, ele foi procurar examinar a si mesmo. Está cheio de pessoas examinando os outros. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, disse o apóstolo Paulo. E uma grande lição de Jó aqui foi procurar onde eu errei, ficou procurando as áreas da vida dele. Aí ele entra aqui e fala, narra aqui no capítulo 31, que sempre teve a ética sexual. Nunca olhou para uma donzela com um olhar de desejo. Oh, meu Deus! Glória a Jesus! Ah, que esta geração, que nós, eu não quero falar dos outros, quero me incluir também, sou ser humano, eu preciso vigiar todos os dias e toda hora, para que eu possa estar de pé, para que eu não venha tropeçar, pedindo misericórdia diariamente ao Senhor, para que Ele possa me conduzir sem tropeçar. Glória a Deus. Jó, em defesa da sua ética social, ele defende a sua ética social, ele diz: nunca cometi injustiça. O que ele tinha de poder como bens materiais, a sua sabedoria que Deus o deu, ele cresceu tanto, foi tão próspero nesta área, que ele tornou-se um juiz do povo. Ele tornou-se um defensor da causa do desvalido, do menos favorecido. E não foi fácil. No primeiro capítulo, no 29, lá onde Jó se lamenta, no capítulo 30, na lamentação de Jó, quando ele se lamenta do estado que estava passando, onde todos desprezavam e humilhavam por causa do seu estado. Era muito doloroso para a vida de Jó. Então ele faz uma defesa: nunca cometi nenhum pecado, nenhuma injustiça social. O que é uma ética social? O que é uma ética social? Você já procurou saber a cartilha de ética de um ser humano, nós, no nosso país? Você já procurou o que é uma ética social? Para que você não venha toda hora atravessar, toda hora avançar o sinal, toda hora atropelar, toda hora errar, toda hora quebrar, tornar-se um antiético na sociedade. Tem gente que é evasiva,
Tem gente que é desagradável, grita nos ouvidos da gente, chega falando alto, tira totalmente o direito do outro. Pessoas atravessam isso na igreja, isso na sociedade, é muito desagradável. De onde vem isso? Eu digo para você, tem gente que é ensinável, essa parte de desejo de aprender vem de berço e aprende, torna-se uma pessoa ética, uma pessoa agradável, uma pessoa que não invade o direito do outro. Então Jó estava dizendo aqui, ele em outras palavras estava dizendo, nunca me aproveitei de ninguém para angariar bens materiais. Eu nunca atravessei, eu nunca tomei oportunidade do outro para me beneficiar. Ele foi um homem ético também na sociedade, na sua vida moral, né, incluindo também a sua vida sexual, foi o primeiro subtópico, e agora no contexto social, ele foi um homem que nunca atravessou, nunca quebrou esse código de ética social. Examine, procure saber o que é a ética social para que você venha se aparelhar, para que nós venhamos nos aparelhar, para sermos melhores, para ser agradáveis, poder nos comportar, sabermos nos comportar em qualquer lugar da sociedade, a gente entrar sabendo o que é uma ética social. Você pode adentrar em qualquer um departamento, qualquer uma área da sociedade, seja de ordem elevada ou menor, você vai entrar e sair, e sempre quando sair alguém vai te aplaudir, alguém vai falar bem de você, porque você sabe se comportar. Muito bem. Terceiro e último aqui para encerrar, Jó busca a resposta de Deus. Jó agora brota uma luz, né? Brota uma esperança no coração de Jó. Jó busca a Deus, quer falar com Deus. Jó quer se apresentar a Deus, quer apresentar os seus questionamentos para Deus. Jó quer falar com Deus. Ele não encontrou aqui nenhuma solução nas respostas dos homens, nas acusações dos homens, dos amigos. Ele disse, não pequei, eu não transgredi, então isso que eu estou passando, toda essa situação, eu vou apresentar a Deus, eu quero ir ter com Deus. Eu não me conformo em simplesmente ouvir o que os meus amigos me acusaram e ficar calado. Eu conheço a minha vida com Deus, eu sei da minha vida com Deus, então não me conformo, eu vou ter com Deus. Então ele aqui busca a resposta de Deus, no capítulo 31, do 35 ao 37, ele se dirige, ele procura se dirigir a Deus. Então, meus amados, esta é a nossa pré-aula de número 10, pré-aula da lição de número 10, Jó. A última defesa de Jó. Foi esses assuntos e os assuntos inerentes ligados a ele que tratamos aqui nesse dia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Continue sendo um homem íntegro, social, espiritual, social e ético na presença do Senhor Jesus. Você vai entrar em lugar que você nunca imaginaria que entraria, porque o Senhor vai te colocar lá. Deus te fará próspero, Deus te fará ser muito abençoado. É isso que eu desejo e profetizo sobre a sua vida. Aqui me despeço agradecendo e até a próxima oportunidade, assim querendo Deus. Até lá.